pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Carol e gostaria de te contar hoje como surgiu a língua brasileira de sinais. Quer saber como tudo aconteceu? Então capricha no joinha que vamos te contar. Bom, para começar, podemos dizer que a língua brasileira de sinais teve seu início a partir do Segundo Império, através de um convite do imperador Dom Pedro II ao francês Ernest Rouet, que trouxe a língua de sinais francesa e implantou a língua nacional de sinais. É a nossa Libras de hoje. Naquele tempo se chamava assim, vocês acreditam? Mas voltando ao assunto, por que o imperador Dom Pedro II convidou este educador? Relatos apontam que o imperador tinha um neto surdo e gostaria que fosse desenvolvidos métodos para que ele estudasse. Ele encontrou então em Rouet a solução para os seus problemas, pois ele era um grande estudioso formado no Instituto Nacional de Surdos de Paris. Pessoal, antes de qualquer coisa, vamos esclarecer. Muitos relatos apontam que era o neto surdo do imperador. Outros relatos nos dizem que era um parente próximo. E tem muita gente que diz que isso nunca existiu. E você, o que acha? É muito importante a gente refletir e pesquisar a respeito. Deixe o seu comentário e vamos seguir o vídeo. Naquele tempo, era comum que professores formados pelos institutos especializados europeus fossem contratados a fim de ajudar a fundar estabelecimentos para a educação. Então, ele chegou com a moral bem alta, porque já possuía objetivos de criar uma escola para a educação de surdos baseado no método de comunicação total, ou seja, aumentar as possibilidades de comunicação dos surdos no meio familiar e escolar, constituindo conceitos sobre si e sobre o seu meio. Finalmente, em 1855, Rouet apresentou um projeto de criação de uma escola para surdos. Isso porque ele havia identificado em seus estudos que a quantidade de surdos no Brasil era muito maior do que eles imaginavam. Agora, cabia ao imperador decidir se arcaria com os custos das despesas deste projeto ou não. Como Dom Pedro II estava convicto em ajudar na comunicação de seu neto, aceitou a proposta de Rouet e em 1857, no Rio de Janeiro, foi fundado o IISM, Imperial Instituto dos Surdos Mudos. O curioso é que o IISM tratava apenas de crianças surdas do sexo masculino. Este instituto mudou a sua nomenclatura várias vezes. Mas você sabia que ele está funcionando até hoje? Isso mesmo! Para quem ainda não identificou, o IISM atualmente é nada mais, nada menos que o nosso INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Notem a diferença na nomenclatura, que agora não possui a palavra mudo, devido à atualização de políticas, conceitos e nomenclaturas. Afinal, hoje todos sabemos que a maioria das pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar. Mas existe também alguns surdos que falam e são chamados de surdos oralizados. Porém, isso é um tema para outro vídeo que podemos fazer. Caso você tenha interesse em estudar mais sobre esse assunto, deixe nos comentários que entraremos mais a fundo. Bem, agora que a gente já sabe o porquê e como surgiu a Libras no país, é interessante citar algumas obras, autores e marcos históricos que aconteceram, como a criação da FENEIDA nos anos 70, que em 1987 passou a se chamar FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS que todos conhecemos. Nesta época, também foi lançado o livro Ânsia de Amar, do surdo Jorge Sérgio Guimarães. O INES criou o primeiro curso de especialização para professores na área de surdez, difundindo assim o bilinguismo.
o reconhecimento da Libras como a língua oficial do Brasil pela Lei de número 10.436, de 24 de abril de 2002. Mas, com certeza, uma das maiores vitórias para a comunidade surda foi o decreto de número 5626, de 22 de dezembro de 2005, que reconhece a Libras como língua e a regulamenta. Logo faremos também um vídeo sobre este decreto e todos os benefícios para a comunidade surda. Enfim, no Brasil, muitos nomes se sobressaem nos estudos, nas pesquisas, na educação e nas lutas pelos direitos dos surdos. Para finalizar, concluímos que entender sobre a história da educação surda, suas lutas e conquistas, é extremamente importante para a valorização da cultura surda. Espero que você tenha gostado deste resumo e peço que, caso você tenha alguma opinião sobre outros acontecimentos que tenham ficado de fora deste vídeo, deixe nos comentários. E não esqueça de curtir o vídeo e clicar no sininho. Isto é extremamente importante para o crescimento do nosso canal e ajudar a trazer novos conteúdos para você. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Na aula de hoje nós iremos falar sobre apresentação pessoal em língua de sinais. A gente vai ver de maneira muito simples, mas muito efetiva, como é que nós podemos fazer uma apresentação pessoal em Libras com poucos sinais, mas apresentando aquilo que é essencial numa apresentação pessoal. Então, vamos à primeira parte. A gente vai dividir a nossa apresentação pessoal só por uma questão pedagógica para ficar mais fácil o nosso entendimento e a construção na nossa mente. A gente vai dividir ela em 3 partes. A primeira parte são as saudações. Você vai saudar aquela pessoa com quem você vai se comunicar ou para quem você vai se apresentar. Logo em seguida tem a apresentação pessoal em si, ou seja, você vai apresentar algumas características suas para aquela pessoa. E logo em seguida, se for o caso e tiver combinando com aquele contexto, você pode então apresentar uma despedida e se despedir daquela pessoa. Essas são as 3 partes para que a gente possa fazer uma apresentação pessoal bem simples, bem rápida, mas muito efetiva. Vamos então à primeira parte. Para a nossa primeira parte, a gente vai ter então as saudações. E aqui eu tenho 3 opções para a gente iniciar ou para a gente utilizar como saudação na nossa apresentação pessoal. A gente pode cumprimentar então a pessoa dizendo oi ou então olá, a gente vai já ver os sinais. A gente pode perguntar também, tudo bem? É super comum a gente fazer isso numa apresentação pessoal quando a gente encontra alguma pessoa e a gente então pode saudá-las desejando bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento em que você está. Essas 3 opções, elas são apenas opções. Então você pode utilizar só uma delas, como você pode utilizar as 3 também e não tem nenhum problema. Aqui está a flexibilidade da língua de sinais. A depender do contexto e a depender da sua necessidade, você pode fazer o uso de um ou de 3 desses tópicos aqui. Vamos então ver os sinais de cada uma deles. A gente começa então com esta expressão. Olá, tudo bem? Boa noite. Esta situação é uma situação em contexto já, né? A gente está utilizando então já os sinais num possível contexto para facilitar o nosso entendimento. Então suponhamos que a gente está no momento noturno e a gente então vai fazer uma apresentação pessoal, quer cumprimentar, saudar alguém e a gente começa então dizendo olá, tudo bem? Boa noite. Então como é que a gente diz isso em Libras? Olha só. A gente vai precisar de um sinal para a ideia de olá. Aqui, o sinal que a gente vai utilizar para olá é esse sinal aqui, tá bom? Mas existem muitos outros sinais que expressam essa ideia. Por exemplo, para quem já assistiu alguma aula minha aqui no canal, já deve ter visto que eu sempre digo olá pessoal, e eu utilizo este sinal, que é o sinal que a gente também utiliza como uma despedida, que é o sinal para a ideia de tchau, até logo, até mais, etc. Mas a gente pode utilizar como olá e também como oi, oi. E a gente também tem um outro sinal, que é este sinal oi, ou então oi, ou então oi. Neste exemplo, a gente vai utilizar este sinal aqui, que a Márcia Honório apresenta para a gente, a Márcia Honório é a autora que a gente está utilizando para apresentar então estes avatares, estes desenhos ou bonequinhos, né? Então a gente tem este sinal, oi,
oi, olá, é um sinal que a gente pode interpretar como oi ou como olá. E aí, para a gente expressar essa ideia de tudo bem, que é uma pergunta neste caso aqui, a gente vai precisar de dois sinais. A gente vai precisar desse sinal aqui de bom, de boa, de bem, que é um sinal que grande parte de nós já conhece. A gente configura a mão dominante em Ó e a gente posiciona aqui na frente da boca e faz uma abertura, movimentando a mão para frente. Bom, bem ou então boa. E aí logo em seguida a gente configura a mão desta forma, olha só, o dedo polegar estendido com a palma para dentro, e este sinal aqui, feito dessa forma, é como se fosse um sinal de positivo, de legal, de afirmativo. Então aqui, o que eu estou perguntando em Libras é, tá tudo bem? Tá bom? Tá legal? Tá bom? Tá para cima? Tá positivo? Então é exatamente a combinação desses dois sinais é que a gente então expressa a ideia de tudo bem com uma expressão facial de questionamento. É muito importante isso, porque aqui a gente está fazendo uma pergunta. Olá, tudo bem? Tudo bem? Então a gente faz bom, legal, bom, positivo, tá bom? E aí a gente então, neste exemplo, a gente está colocando a saudação aqui de boa noite no final, mas a gente pode colocar aqui antes. Por exemplo, a gente poderia dizer olá, boa noite, tudo bem? Mas neste exemplo, eu dei preferência da gente falar o boa noite no final, tudo bem? Isso é uma questão de contexto e também uma questão pessoal. Você pode definir aonde que você vai colocar o seu boa noite, se antes ou se depois. Você pode colocar, inclusive, boa noite antes do oi. Boa noite, olá, tudo bem? Não tem problema nenhum. O sinal de boa noite, a gente vai precisar de dois sinais em Libras. A gente vai precisar daquele sinal de bom, de bem, de boa. E aí a gente vai fazer o sinal para a ideia de noite. Configura-se então a mão não dominante em S com palma para baixo, aqui na frente do corpo. A gente vai configurar a mão dominante dessa forma, em coxinha. E a gente vai então contornar aqui a mão não dominante. Noite. Esse é o sinal para a ideia de noite. Mas para a ideia de boa noite, a gente vai precisar do sinal de bem, de bom ou de boa. Boa noite. Boa noite. Pronto. Vamos ver então como é que a gente sinalizaria esta frase ou este conjunto de frases aqui. Pronto. Neste caso eu disse olá, tudo bem? Boa noite. Vamos ver novamente nosso início, a nossa saudação, nosso início de apresentação pessoal. Pronto. Neste caso, então, eu disse, olá, tudo bem? Boa noite. Vamos agora inverter alguns termos dessa saudação. Pronto. Neste caso, eu disse, boa noite, olá, tudo bem? Vamos inverter mais uma vez. Nota que agora, dessa vez, eu disse, olá, boa noite. Tudo bem? Então, você pode fazer uma combinação de vários termos. É claro que se você estiver durante a tarde, você vai dizer boa tarde. Boa tarde. Este é o sinal para a ideia de tarde. Boa tarde. Se você estiver durante o dia, você vai dizer bom dia. Bom dia. A configuração da mão é D e sai aqui da nossa testa. Dia. Bom dia. Existem algumas variações para esses sinais, tá bom? Por exemplo, o sinal de tarde você pode fazer apenas dessa forma, tarde, boa tarde e também bom dia, bom dia. De qualquer modo, qualquer lugar do país que você esteja, você tem que verificar com a sua comunidade surda qual é o sinal que tem sido mais utilizado. Avançando então nos nossos estudos de apresentação pessoal, a gente tem a nossa apresentação em si. É o momento em que a gente apresenta algumas características nossas. Geralmente a gente começa apresentando então o nosso nome. Olha, eu sou fulano de tal. A gente diz o nosso nome, nosso primeiro, segundo nome, o nosso nome completo, depende muito do contexto. Aqui também a gente pode dizer o nosso sinal pessoal em Libras. Como alguns alunos para quem eu estou ministrando nessa aula, que são alunos da Faculdade Supremo Redentor, eles não têm sinais, então nós não iremos ver como é que a gente vai apresentar então esse sinal, tá bom? Mas para quem tem sinal pessoal em língua de sinais, você pode nesse momento então apresentar o seu sinal pessoal, tudo bem? Aqui
Como a aula está sendo ministrada para as turmas de enfermagem da faculdade, a gente vai utilizar então o exemplo da profissão. A gente vai dizer, olha, eu sou um profissional da área da enfermagem, ou eu sou um enfermeiro ou uma enfermeira. Você pode dizer, por exemplo, que você é um estudante, que você é um profissional da educação, por exemplo, um professor, um diretor, ou você é outro profissional da área da saúde, um médico, um agente comunitário de saúde, e assim sucessivamente. Então aqui é um momento que é livre. Você pode dizer qualquer coisa que seja relacionado à sua pessoa e que naquele momento faça algum sentido. Você pode dizer que é casado, que é solteiro, que tem filhos, que mora na cidade, numa cidade ou na outra cidade. Então, esse momento é muito livre. Você pode dizer o que você quiser. E aí aqui, como eu estou dizendo, eu vou utilizar esse exemplo de que eu sou um enfermeiro, eu vou dizer, olha, eu trabalho no hospital, eu vou dar o nome do hospital ou também no posto de saúde, se for o caso. Se no caso você disser que é professor, eu sou professor e trabalho nesta faculdade, eu trabalho nesta escola, eu dou aulas particulares na internet, você fica livre. A gente vai utilizar esse exemplo porque esta aula está sendo gravada também para os alunos da Faculdade Supremo Redentor, 6º período de enfermagem. Então vamos aos sinais. A gente vai iniciar fazendo a apresentação do nome do personagem. Vamos supor que alguém de nome Camila queira se apresentar em Libras. E aí essa pessoa ela vai dizer, olha, meu nome é Camila, ou eu me chamo Camila. É muito comum também nós usarmos essa expressão. Em Libras, como é que a gente pode dizer isso? Nós vamos utilizar, então, 2 sinais, tá? O sinal de meu, o sinal de nome, e também a gente vai utilizar o processo de soletração manual para a gente apresentar, então, o nosso nome em língua portuguesa. O sinal para a ideia de meu, a gente configura a mão desta forma, a gente vai posicionar com a palma para dentro, tocando aqui o meio do peito, sem movimento. Meu. Pronto, só isso já é o sinal de meu. Meu, e aí logo em seguida a gente faz o sinal de nome. Meu nome. A gente configura então a mão dominante em U, a gente posiciona com a palma para frente, aqui levemente inclinado, e a gente então faz um movimento retilíneo para a direita. Meu nome. Logo em seguida desse sinal nome, você então vai soletrar o seu nome. No exemplo aqui, é uma personagem do sexo feminino, está dizendo então que o nome é Camila, então você vai soletrar Camila. Então, como é o seu nome em língua de sinais? Como é que você soletra o seu nome em Libras? Você já aprendeu o seu nome? Se você já aprendeu o seu nome, comenta aqui embaixo, eu já sei dizer o meu nome em Libras. Por exemplo, se eu, professor Anderson, fosse me apresentar, eu diria, meu nome é Anderson. Pronto, essa é a soletração do meu primeiro nome. Algumas pessoas têm, por exemplo, nomes compostos, como por exemplo, Ana Clara. Então você pode fazer Ana, você pode dar um espaço aqui para separar as duas palavras, Ana, espaço, Clara. Não tem problema. Então, se você tiver 2 nomes, você pode apresentar só o primeiro, pode apresentar os 2, isso depende muito do contexto. Se você estiver, por exemplo, numa apresentação de uma vaga de emprego, é bem provável que você utilize, então, o seu nome completo. Então, você vai ter que dizer o primeiro, o nome do meio e também o seu sobrenome. Tudo bem? Então, vamos avançar. Aqui, a gente vai dar preferência de dar uma característica relacionada à profissão. Então, neste exemplo, a Camila, que é quem está se apresentando, ela vai dizer, olha, eu sou enfermeira. Se fosse o professor Anderson, eu diria, eu sou enfermeiro. Pronto. E neste caso, eu sou enfermeira, a gente vai utilizar apenas 2 sinais, que é o sinal para a ideia de eu, que é um pronome pessoal, e a gente vai utilizar esse sinal, que é o sinal que a gente usa para a ideia de enfermeiro, de enfermagem e assim sucessivamente. Talvez uma pergunta que algumas pessoas podem estar se falando é, professor, eu sou, ele não é sinalizado? Bom, em língua de sinais, poucos casos a gente sinaliza o verbo ser, que no caso aqui está flexionado como o verbo com a expressão sou. Como a gente pouco sinaliza o verbo ser, a gente geralmente constrói as frases nesse sentido. Eu, enfermeiro. Eu, enfermeiro. Ou então, eu, professor. É como se nós subtraíssemos, ou, na verdade é uma subtração do verbo ser. Mas isso faz muito sentido dentro da estrutura da língua de sinais. Então, não se preocupe que vai dar tudo certo na comunicação. Você vai precisar basicamente desses 2 sinais. Você vai se apontar
com a configuração de D fechado, eu, e logo em seguida faz o sinal de enfermeiro ou de enfermagem, tá bom? Isso se você for enfermeiro, ou enfermeira. Se você for professor, pode fazer o sinal de professor. Se for médico, faz o sinal de médico. Se for policial, faz o sinal de policial e assim sucessivamente. Vamos avançar aqui e a gente tem então, para completar aquela ideia de dizer que a gente era enfermeira, a gente vai dizer onde que nós trabalhamos. E aí eu vou dizer assim, olha, eu trabalho no hospital. E aí, se eu quiser, eu posso completar essa oração e dizer o nome do hospital. E o nome do hospital ele pode ser dito de duas formas. Se ele já tiver um sinal definido pela comunidade surda da localidade, você vai e sinaliza, apresenta o sinal daquele hospital. Se ele não tiver um sinal específico, então você pode soletrar o nome do hospital. Vamos aos sinais da oração ou da frase eu trabalho no hospital. A gente vai precisar novamente do sinal de eu. Aponta aqui e olha para a pessoa com quem você está conversando, eu. A gente vai fazer o sinal do verbo trabalhar, ou de trabalho, sinal de trabalho, as duas mãos configuradas desta forma, que é L, a gente vai posicionar aqui na frente do corpo com palma para baixo, a gente vai fazer um movimento alternado, para frente e para trás, olha só, é como se fosse isso aqui, ó, aqui na frente. Isso é o sinal para a ideia de trabalho ou de trabalhar. Eu estou dizendo eu trabalho num lugar que é muito específico, que é o hospital. O sinal de hospital que a gente está vendo aqui é esse aqui, pronto, hospital. Nesse caso, a gente vai configurar para fazer o sinal de hospital, a mão em D fechado, a gente vai flexionar o nosso dedo dessa forma. Vai ficar naquela posição da letra X e depois vai voltar a distender o dedo. 2 vezes é suficiente. A gente vai fazer isso aqui na nossa testa. Pronto. Vamos ver então como é que fica a sinalização da frase. Por ser uma frase afirmativa, a gente não tem muita expressão facial para fazer. Mas se ela fosse uma pergunta, por exemplo, você trabalha no hospital? Você precisaria de uma expressão facial bastante carregada para dar a entender o questionamento. Vamos ver novamente a frase. Pronto. Vamos então avançar e a gente vai ver como é que a gente pode se despedir nesta apresentação pessoal, que a gente já dividiu em saudações, a apresentação, e agora a gente vai falar da última parte, que são as despedidas. Para as despedidas, a gente tem 3 possibilidades aqui. Prazer em conhecer você, a gente pode encerrar a nossa apresentação dessa forma. Foi um prazer lhe conhecer, foi um prazer, uma satisfação conhecer você. A gente pode agradecer, e depende muito do contexto, tá bom? Do que está se passando ali, você pode fazer um agradecimento. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter, enfim, me conhecido, se permitido isso. E a gente pode então se despedir dando um tchau, até logo, até mais, até breve e assim sucessivamente. Vamos ver então os sinais para essas possibilidades de despedidas. A primeira delas é o sinal para a ideia de prazer em conhecer. Prazer em conhecer você, ou você pode sinalizar sem o você no final, falar sem o você no final. Nesse caso aqui a gente não está sinalizando, não vai sinalizar o você no final, porque no contexto a gente já dá a entender pelo olhar para quem é essa satisfação em conhecer. A gente vai precisar de 2 sinais, um sinal para a ideia de prazer, ou de satisfação, ou de gostar. A gente faz com essa mão aqui a mão dominante, ela vai ficar circulando aqui no peito dessa forma, com uma expressão de satisfação. Pronto. E aí a gente configura a mão. Nessa configuração, o dedo polegar vai ficar aqui para o meio da mão e os 4 dedos que ficarem distendidos vão ficar ligeiramente separados. A gente vai então encostar a ponta do dedo indicador aqui no meio do queixo. Esse é o sinal para a ideia de conhecer, de conhecimento. Prazer em conhecer. Prazer em conhecer. Se eu quiser ser mais específico e tiver um aglomerado de pessoas, a gente pode dizer prazer em conhecer você em específico, principalmente se a pessoa estiver em dupla, em casal, um grupo de amigos, etc. Então a gente quer expressar a nossa satisfação por ter conhecido especificamente aquela pessoa, então a gente faz prazer em conhecer você. Se no contexto já ficar muito claro que a gente está falando com esta pessoa, então você pode fazer apenas prazer em conhecer. Não tem nenhum problema. Vamos à próxima expressão.
Aqui é o sinal para a ideia de obrigado ou de obrigada. A gente vai então configurar a mão dessa forma, a gente vai encostar a ponta dos dedos aqui no meio da testa e a gente faz um leve movimento para frente e para baixo. Obrigado ou obrigada. Em alguns casos a gente pode utilizar as duas mãos e fazer isto. Obrigado ou obrigado ou muito obrigado. Quando o agradecimento realmente for muito, a gente pode utilizar então as duas mãos. Muitíssimo obrigado, muito obrigado. Muito ou simplesmente obrigado. Isso é uma possibilidade de você se despedir ali naquela apresentação pessoal. Então vamos para o nosso último sinal. O nosso último sinal, para a ideia de despedida, a gente pode utilizar esse sinal, que é super simples, muito comum da gestualidade humana. Tchau, até logo, que como eu disse no início da aula, a gente pode utilizar também como olá, como eu costumo utilizar aqui no canal. Olá, pessoal! Então, a gente pode utilizar esse sinal tanto para oi, olá, como também para tchau, até logo, até mais, ou até logo, né? Até mais. Agora que a gente já viu as três partes que a gente vai juntar para fazer uma apresentação pessoal, você pode fazer as suas escolhas, o que você vai dizer. Então, vamos ver um exemplo de apresentação pessoal. Nessa apresentação pessoal, nós iremos ver exatamente isso aqui. A pessoa ela vai dizer mais ou menos assim: olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou enfermeiro e trabalho no posto de saúde do João Castelo. João Castelo é o nome de um bairro aqui da cidade de Pinheiro, tá bom? Como eu já disse, esta aula está sendo ministrada também para os alunos do 6º período de enfermagem, das turmas matutino e noturno da Faculdade Supremo Redentor. Por isso, então, a gente tem utilizado as expressões relacionadas à área da saúde. E aí, para contextualizá-los, a gente vai utilizar então o sinal do bairro João Castelo. Logo em seguida, a gente vai dizer, ou a pessoa lá vai dizer, prazer em conhecer você e até mais. Essa aqui é a estrutura de apresentação pessoal, simples, rápida e fácil de ser sinalizada, considerando essas três etapas que a gente acabou de ver. Então, vamos ver o vídeo da apresentação sem áudio e sem legenda. Pronto, agora que você já viu como é que a gente pode fazer a apresentação pessoal, eu tenho uma sugestão de atividade para todos vocês. Nesta sugestão de atividade, você vai pensar a sua apresentação pessoal, considerando o seu contexto. Se você é do curso de enfermagem, então diga que você é estudante do curso de enfermagem, ou que você já é um enfermeiro. Se você é professor, diga que você é professor. Se você é só um estudante, você diga que você é estudante, independe de o que você faz ou o que você é. Você pode fazer a sua apresentação pessoal, gravar um vídeo de até 1 minuto e você então vai me enviar para que a gente possa então trocar ideias e ver onde que a gente pode melhorar e o que já está bom e que pode apenas ser acrescentado ou não alguma outra informação. Esse vídeo você pode me enviar pelas minhas redes sociais, pelo e-mail, para os alunos da faculdade, pode postar lá na plataforma da faculdade, tá bom? E considere sempre essa estrutura que a gente acabou de ver, em que a gente tem uma saudação, uma apresentação das nossas características pessoais e também uma despedida. Eu espero ter muito ajudado você nesta aula de hoje. A gente se encontra toda terça-feira a partir das 19 horas aqui no YouTube para a gente estudar língua de sinais. Se você ficou com alguma dúvida sobre esta aula, quiser comentar, fazer algum questionamento, você pode utilizar o campo de perguntas ou de comentários aqui embaixo que eu vou lhe responder no tempo hábil. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui. A gente se encontra na próxima terça para mais uma aula de Libras. Muito obrigado e até mais!